Olá, queridos seguidores do canal Palavra Viva. É maravilhoso estar com vocês novamente, trazendo inspiração e reflexão espiritual. Hoje abordaremos um tópico incrível: como reconhecer quando Deus está falando conosco. Prepare-se para uma jornada espiritual enriquecedora. Então, vamos começar? O desejo de Deus para cada ser humano é estabelecer um relacionamento profundo e significativo com Ele. O centro da mensagem de A Paixão de Cristo reside na possibilidade de desenvolvermos uma conexão pessoal e íntima com o Criador. Ao recebermos a vida que emana de Cristo, somos acolhidos como Filho de Deus. Um elemento essencial em qualquer relacionamento é a comunicação eficaz. Nesse contexto, é crucial entender que Deus anseia por dialogar conosco. Ele se expressa de maneiras diversas. No entanto, a questão que se coloca é: estamos verdadeiramente sintonizados e atentos quando Deus comunica conosco? Às vezes a barreira não é a falta do desejo de ouvir, mas sim o desconhecimento de como Deus escolhe se comunicar ou simplesmente não reconhecê-lo quando faz. Primeiro, ouvir a Deus não é apenas para alguns filhos especiais de Deus, ou apenas para pastores. É para todo crente. Toda criança deve reconhecer a voz do Pai. Você é filho de Deus e, portanto, deve ouvi-lo. Você pode estar aqui se perguntando: quais são os sinais que Deus está falando comigo? Aqui estão alguns desses sinais. Quando você continua tendo um versículo da Escritura em seu coração que fala sobre a sua situação, Deus continua usando a Bíblia. Eu sei que gostamos de coisas dramáticas, mas a palavra de Deus é a maneira mais fácil pela qual Deus fala conosco. Um dos sinais de que Deus está falando com você é quando um versículo da Escritura permanece no seu coração, falando sobre a sua situação. Deus fala conosco através da Bíblia. Ele pode fazer isso trazendo as Escrituras em nossos corações, ou pode nos fazer prestar atenção a um versículo em particular enquanto estudamos a Bíblia. Você pode encontrar uma parte da Escritura que fala sobre o que você está enfrentando no momento. Isso pode ser Deus falando com você. Você deve prestar atenção nisso. Outra forma de Deus falar com você é quando outras pessoas estão falando sobre coisas que se relacionam com algo que apenas você e Deus sabem, ou sobre o que você acabou de falar com Deus. Às vezes Deus pode falar com você através de outras pessoas. Isso pode ser através de um colega de trabalho, família, pastor ou um amigo. Deus às vezes usa as diferentes pessoas ao nosso redor para falar conosco. Você pode chegar à igreja e perceber que a mensagem do seu pastor é exatamente o que você precisa. O seu amigo pode compartilhar uma história que se relaciona com a sua situação. Você também pode receber uma palavra profética de outro crente, que é mais direta e ajuda a identificar que Deus está falando com você. Por exemplo, quando Saul desobedeceu a Deus ao salvar o rei Amalequita e alguns de seus animais, Deus falou com ele através de Samuel e o repreendeu. Da mesma forma, quando Davi havia pecado contra Deus ao cometer adultério e assassinato, Deus enviou o profeta Natã para corrigi-lo e contar das repercussões de suas ações. Às vezes, Deus usa a voz de pessoas para falar conosco, e só precisamos identificar quando isso acontece. Outra forma de perceber que Deus está falando com você é quando você tem uma convicção ou não consegue explicar algo. Um sinal de que Deus pode estar falando com você é quando você tem uma convicção inexplicável sobre algo. A palavra de Deus geralmente é confirmada por uma grande convicção. Quando você experimenta uma grande convicção sobre algo, isso pode indicar que Deus está falando com você. Abraão deve ter tido esse tipo de convicção para deixar a sua casa em busca da terra que Deus lhe prometeu. Outra forma de Deus falar com você é quando você enfrenta obstáculo ou problemas. Deus pode estar usando obstáculos para fazer com que você preste atenção ao que Ele está dizendo para você. Isso geralmente acontece quando Ele já falou com você repetidamente, mas você não percebeu ou não deu atenção. Ele usa esses obstáculos para chamar a sua atenção para que você ouça. O exemplo disso foi quando um grande peixe engoliu Jonas porque ele ignorou a instrução de Deus. Ele enfrentou diferentes obstáculos até finalmente obedecer. Deus pode usar os obstáculos que você enfrenta para chamar a sua atenção. O mundo em que vivemos é muito barulhento e muitas vezes estamos cercados por diferentes distrações, de modo que podemos lutar para ouvir quando Deus fala conosco.
pode ser necessário tais obstáculos para que ele chame a sua atenção, para que você possa ouvir. Outra forma de Deus falar com você é quando as circunstâncias ao seu redor confirmam algo que ele disse. Pode ser algo simples, mas servirá como uma confirmação do que Deus disse. Quando Deus chamou Gideão, ele pediu um sinal a Deus usando um pedaço de lã. Isso foi feito de maneira simples, mas através disso ele ficou certo de que Deus havia dito a ele. Você pode não ter pedido a Deus uma confirmação. Ele pode simplesmente querer lembrá-lo de algo que ele disse ou confirmá-lo através de suas circunstâncias. Outra forma que Deus fala com você é quando você se sente ansioso ou desconfortável sem motivos e sem gatilhos. Às vezes, Deus tenta chamar a nossa atenção através de nossas emoções. Honestamente, podemos precisar acalmar nossas almas para ouvir a voz suave de Deus, mas muitos de nós não reservam tempo para meditação e nos deixamos levar por todos os detalhes da vida. Há tanto barulho em nossas almas que é difícil identificar a voz de Deus. É por isso que Deus pode usar nossas emoções para chamar a nossa atenção para que possamos ouvi-lo. Às vezes você se sente ansioso ou desconfortável de repente, não porque algo está errado, mas porque Deus está usando essa emoção para chamar a sua atenção. Dessa forma, você poderá refletir sobre o que poderia ter causado essa emoção, o que pode direcioná-lo para o que Deus está tentando dizer a você. Você pode ter feito algo errado e o Senhor está usando as suas emoções para ajudá-lo a perceber isso. A verdade é que Deus deseja falar conosco mais do que desejamos ouvir. Ele não quer apenas filhos que não reconhecem sua voz, mas filhos que conhecem a sua voz, a reconhecem e a obedecem. É por isso que Deus pode usar qualquer coisa para falar com você, desde que você ouça. Um rei uma vez disse a Balaão para amaldiçoar Israel, mesmo depois que Deus disse para não ir. E ele perguntou novamente e Deus permitiu, mas ficou zangado com ele. No entanto, em seu caminho havia um anjo que o teria matado. Ele não ouviu, mas o seu jumento fez e resistiu em ir naquela direção. Balaão ficou frustrado com seu jumento. Deus abriu a boca do jumento para falar e abriu os olhos de Balaão para ver o anjo. Se Deus pôde ir até o extremo de fazer um animal falar para se comunicar com a pessoa, você deve saber que ele não vai se abster para falar com você. No entanto, você precisa passar tempo conhecendo Deus através do estudo da Bíblia e das orações para ouvi-lo mais facilmente. Pense nisso desta forma. Existe uma frequência específica que você precisa sintonizar para ouvir sua estação de rádio favorita. A oração e o estudo da palavra ajuda você a sintonizar a frequência de Deus para que você possa ouvi-lo com facilidade. O problema não está em Deus falando conosco, porque Ele está falando. O problema está em nós ouvirmos a Deus. Até o silêncio de Deus nos comunica e precisamos estar cientes de quando Deus está falando conosco. Devemos sintonizar a sua frequência para ouvir o que Ele está dizendo. Deixe de lado as distrações desse mundo e abra o seu coração para ouvir Deus. Muitas das respostas que buscamos e a satisfação não podem ser encontradas fora dele. Quando você ouvir Deus, certifique-se de ouvi-lo. Não apenas ouça o que ele está dizendo. Escolha obedecer o que ele está dizendo. Você pode ser guiado e conduzido por Deus se escolher ouvi-lo. Lutar contra a vontade de Deus tende a nos machucar, porque Deus tem o nosso melhor interesse em mente. As instruções de Deus é a maneira pela qual Ele nos protege. Portanto, devemos ouvir a Deus. Certifique-se de ouvi-lo. O tempo que você gasta tentando fazer a vida por conta própria é mais difícil do que o tempo que você gasta ouvindo Deus e seguindo a sua liderança. Eu oro para que todos vocês possam receber a graça de ouvir a voz de Deus e, o mais importante, de seguir as suas orientações. Resistir à vontade de Deus é como lutar contra o próprio destino. Que a sua jornada de fé seja iluminada pela palavra e orientada pela voz de Deus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar, meus queridos seguidores do canal Palavra Viva. Continuem buscando a voz de Deus em suas vidas e que ela nos guie rumo à vida eterna. Amém? Até o próximo vídeo.